Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela bênção de estar aqui entrando aí no seu smartphone, no seu celular, no seu TV e ministrando uma palavra no seu coração. Quero, antes de mais nada, ministrar uma palavra de agradecimento ao Senhor pelos irmãos, pelas igrejas onde estive ministrando a palavra do Senhor. Que todos os irmãos recebam aí o meu carinho, recebam aí a minha gratidão. Foi maravilhoso. Se vocês disseram que eu abençoei a vida de vocês, muito mais a minha vida foi abençoada por cada um de vocês, né? Pela reciprocidade, pelo carinho, né? Pela hospitalidade que cada irmão teve comigo, seja dos lugares mais perto, como dos lugares mais longe, como lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde estivemos ministrando um congresso de jovens ali durante 3 dias e foi uma bênção. Irmãos, eu quero nessa oportunidade falar de algo que tem sido desafiador para a nossa vida cristã, não só para a nossa vida cristã, mas para a nossa vida no dia a dia, na nossa vida no cotidiano, que é a dependência de Deus. A dependência de Deus, irmãos, é algo fundamental, é algo primordial, é algo prímix na vida cristã, ou melhor, na vida de todo ser humano. Mas infelizmente algumas pessoas ainda não conseguiram entender essa dependência de Deus. Cristãos, não cristãos, ainda não aprenderam a lidar com essa dependência. Há muitas pessoas que hoje, até mesmo colegas, pastores de ministério, que às vezes precisam ficar todo o tempo se autoafirmando no púlpito de suas igrejas, até mesmo denegrindo a imagem de alguns pastores, alguns preletores, e fica uma discussão, uma gama de acusações, né? Porque um quer ser melhor do que o outro, um quer ser melhor do que daquele que está, do que aquele que já foi, do que aquele que é, né? Um quer ser melhor do que o que está na mídia, e aí discute porque não está na mídia, na realidade gostaria de estar naquele lugar que o outro está, é uma confusão. E no mundo secular não é diferente, no mundo secular acontece a mesma coisa. As pessoas estão se degladiando por conta de condições profissionais, condições sociais, né? Querem a todo tempo estar se afirmando, a serem melhor uma que as outras, comprando algo melhor do que o outro, querendo ter uma roupa melhor do que a outra, querendo falar melhor do que o outro, querendo nas igrejas uma competitividade para ver quem canta melhor, quem não canta melhor, né? E nesse tempo aí da política nós temos visto isso, cada um tentando mostrar que é melhor do que o outro, né? E isso tem me chamado muita atenção. Por quê? Porque não tem havido mais uma dependência de Deus. As pessoas não estão dependendo mais de Deus para chegarem, para conquistarem aquilo que Deus prometeu para cada uma delas. Parece que com as suas próprias forças, elas estão sendo desafiadas por elas mesmas a conquistarem aquilo que é a promessa de Deus. Eu preciso entender que há uma promessa sobre a minha vida. Você precisa entender que há uma promessa sobre a sua vida. E nada do que você faça vai fazer com que essa promessa ela se antecipe, a não ser Deus. Deus é aquele que pode fazer você esperar 40 anos, mas Deus é aquele que você pode esperar, que possa fazer você esperar uma única noite. Mas, contudo, nós precisamos depender de Deus. E a dependência de Deus é algo tremendo. Algo que nós aprendemos com um homem chamado Paulo, a depender de Deus. E em 2 Coríntios, no capítulo número 2, dos versículos de 12, do capítulo de 2 Coríntios, capítulo número 12, versículos de 7 a 10, é muito interessante quando Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto dizendo a seguinte expressão: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tanto eu me gloriei ainda mais alegremente das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso,
Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 10. Irmãos, Paulo era Paulo era um fariseu estudado, poderoso, respeitado por todos, e muitos o temiam, e muitos dos cristãos o temiam. Mas depois, irmãos, que a sua vida teve uma viravolta, depois que Jesus tocou na vida de Paulo, ele se transformou em um cristão pobre, desprezado, tido como louco e perseguido por aqueles que ele era perseguidor. A vida de Paulo toma um rumo completamente diferente. Aqueles que respeitavam antes passaram agora a não respeitar mais. Aqueles que o temiam antes da sua conversão passaram a não temer mais. Diante, irmãos, dessa transformação, podemos dizer que aos olhos humanos a vida do apóstolo Paulo, a vida de Paulo piorou muito. A vida de Paulo foi um verdadeiro caos após a sua conversão, mas isso não importava. Não importava porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas. E ele escreve isso de uma maneira muito clara, lá em Filipenses, no capítulo número 3, do versículo de 4 a 11, ele vai dizer: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pense que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado aos 8 anos de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, a saber, na fé, a ser baseada na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, de alguma forma, a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, diante disso podemos nos perguntar, podemos nos fazer uma pergunta muito íntima ao nosso coração. Qual era o segredo de Paulo? Por que Paulo era um homem de tamanha expressão de fé? Por que Paulo era um homem que mostrava uma dependência tão grande de Deus? Por que ele não se abalava mediante as coisas ruins que aconteciam em sua vida? A resposta é simples. Paulo dependia de Deus. Independente do momento, seja bom, seja ruim, seja glorioso ou de desânimo, seja de vitória ou de derrota, seja de humilhação ou de honra, Paulo dependia de Deus. E em Gálatas, no capítulo número 2, verso 20, ele vai escrever a seguinte expressão: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. E ao analisarmos o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 7 a 10, podemos ver, irmãos, algumas expressões ali que nos fazem pensar sobre a dependência de Deus. Como é importante depender de Deus, como há razões para dependermos de Deus. E rapidamente eu quero dizer para os irmãos que os espinhos de Paulo, os espinhos na carne, nos levam a depender de Deus. Os espinhos nos levam a depender de Deus. E
e para não me exaltar, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. As lutas que enfrentamos durante a nossa vida são como espinhos. E enquanto estivermos nesta terra, irmãos, teremos que lidar com elas, teremos que lidar com as lutas. Às vezes nos ferimos por conta própria e às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar, para a nossa própria disciplina. E talvez você deve estar se perguntando, se Deus é um Deus de amor, por que Ele nos permite que machuquemos com os espinhos? Por que permite sentirmos dor? A verdade, meu amado e meu amigo, meu querido irmão, a verdade é que Deus prefere nos ver em momentos tristes. Deus nos prefere que vivamos alguns momentos tristes perto dEle, do que sorrindo longe dEle. Gênesis capítulo número 3, versículos de 17 a 19. O pecado também é como um espinho para a humanidade. O pecado é como espinho para a humanidade. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Porém, Jesus levou esses espinhos consigo para a cruz, para que pudéssemos receber o perdão e a graça e o favor de Deus sobre nós. Mateus capítulo número 7, versículos de 28 a 29. Tiraram-lhe as vestes, puseram-lhe um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, puseram-lhe uma vara em sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo, salve o rei dos judeus. A primeira coisa que eu quero dizer para você, meu querido e amado, é que os espinhos, servem para nos mostrar o quanto precisamos depender de Deus. Segundo, a oração nos leva a depender de Deus. 3 vezes roguei que o tirasse. 2 Coríntios 12, 8. 3 vezes Deus respondeu a oração de Paulo. Sim, Ele respondeu a oração de Paulo. Ele sempre responde nossas orações, e às vezes com sim, outras com não. E mesmo que Ele responda com não, isso também quer dizer sim, pois o Senhor tem o melhor para nós. E ainda que Ele responda não, o não de Deus é um sim para nós, porque a vontade dEle para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Lucas capítulo de número 22, versículos 41 a 43, a palavra do Senhor diz, Ele se ofereceu, Ele se afastou dele em pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe um anjo do céu e o fortaleceu. Que bom, meu amado irmão, que bom, meu amigo, que bom saber que a vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu por um breve momento, mas ressuscitou o 3º dia e nos trouxe perdão, cura, libertação, restauração, salvação, nos trouxe vida e vida em abundância. E isso só foi possível porque Ele aprendeu a depender do Pai em todos os momentos, assim como Jesus. Devemos também estar disposto a ouvir, ou seja, a aceitar as respostas de Deus para a nossa vida. 3º lugar, viver na graça nos leva a depender de Deus. Salvos pela graça, a graça abundante, superabundante graça de Deus sem par. Aleluia! Graça essa que nos coloca de pé todos os dias, graça ela que nos outorga a salvação.
Segundo aos Coríntios, capítulo número 12, verso 9, a palavra do Senhor vai dizer: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tudo que precisamos, irmãos, é da graça de Deus. Tudo que precisamos é nós não precisamos ficar toda hora nos autoafirmando, nós não precisamos ficar toda hora dizendo que somos isso, somos aquilo, somos bons, somos melhores do que ninguém, porque é a graça do Senhor sobre nós, porque se não for a graça, nós não somos nada, não chegaremos a lugar nenhum, não alcançaremos nada. Você só é o que é porque a graça do Senhor foi sobre a sua vida. Graça é um favor imerecido, nós não merecemos. Você não merecia, eu também não merecia. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz por você e por mim. E por isso que muitas pessoas continuam caídas. Porque é isso que o inimigo quer, que você tente se levantar sozinho. Mas se você se apoiar na graça de Cristo, o nome de Jesus Cristo será exaltado e Satanás será derrotado. Apoie-se na graça, dependa da graça. A graça do Senhor te basta. É a graça do Senhor, tão somente ela, maravilhosa graça. E em quarto, para nós concluirmos, o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Versículo de número 10 do capítulo número 12 de 2 aos Coríntios vai dizer: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que estou forte. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nos insultos, nas perseguições. E o crente deve ser assim. Você, pastor, precisa ser assim. Você, meu amado, que está me ouvindo, que ainda não tem Cristo em sua vida, precisa ser assim. O crente passa por lutas, por problemas, mas é feliz de verdade. Nós somos sim felizes de verdade. Porque o nosso maior motivo, a nossa maior alegria, o nosso maior prazer é Jesus. Quando você entende os benefícios da provação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar o amor de Cristo por você em meio à provação. Irmãos, isso é maravilhoso, enxergar Cristo em meio às provações. Tiago, no capítulo de número 1, versículos de 2 a 4, a Bíblia vai dizer: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Aleluia! Sem lhe faltar coisa alguma. Aprender a depender de Deus, irmãos. A depender de Deus. Quando os espinhos vierem, lembre-se de Provérbios capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de 5 a 6, que diz: confia ao Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus, maravilhoso Deus, é aquele a quem nós devemos depender. Meu querido, você que está me ouvindo, você que está me vendo, pense nisso. Dependa mais de Deus. Esvazie suas mãos e diga para Deus: Deus, as minhas mãos estão vazias. Enche com a tua graça. Enche com o teu favor. Enche com o teu poder. Enche com a tua sabedoria. Enche com o teu conhecimento. Enche com a tua ousadia. Enche com a tua intrepidez, com a tua coragem, com a tua unção. Senhor, enche-me o coração da tua presença, para que eu dependa do Senhor mais e mais e mais. Eu quero orar por você, Deus, em nome de Jesus. A esse que me ouve nessa oportunidade, a essa que me vê nessa oportunidade, Pai, que está enfrentando lutas, provações, adversidades, momentos verdadeiramente difíceis
em suas vidas, em seus ministérios, em seu trabalho, em sua vida familiar, emocional, profissional, sentimental, seja em qual área for. O Senhor tem poder para agir. O Senhor tem poder para atuar. O Senhor tem poder para operar infinitamente mais do quanto pedimos e pensamos. Por isso, eu te peço, coloca no nosso coração um desejo enorme de depender do Senhor e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. E voltamos num próximo vídeo aí, inspirado pelo Senhor, para ministrar algo da parte de Deus para a sua vida. Um beijo no coração e que Deus lhe conceda aí dias na presença dele. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor.